Boa tarde a todos. Pinheiral, 27 de fevereiro de 2025. Estamos reunidos aqui hoje para a realização da audiência pública da Secretaria de Finanças do município de Pinheiral, para avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício financeiro do ano 2024. Lembrando que essa audiência está sendo transmitida ao vivo no Facebook e no canal do YouTube dessa Casa Legislativa. Passa a palavra ao secretário municipal Wanderson para a apresentação das metas. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores. Presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os ilustres vereadores, secretários presentes, público presente. Nós vamos fazer aqui uma apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2024. Nesse primeiro quadro aqui, a gente apresenta a parte entre que a gente fez as metas previstas de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida. Tá? Importante frisar aqui nós estamos trabalhando com essas metas realizadas, nós estamos falando de todas as unidades da prefeitura. Então, a gente está falando de prefeitura, saúde, assistência, previdência, Câmara, todos os dados já estão consolidados aqui. Então, entre as metas previstas de receita, nós arrecadamos R$ 171.608.534, a meta prevista era de 186 milhões, a despesa foi de 173 milhões de reais. Esse déficit, apesar de ter um déficit orçamentário de 2.204, é importante frisar que o município já vem trazendo de alguns exercícios anteriores superávit. Então, esse déficit orçamentário não significa que não necessariamente o município está em apuro fiscal, alguma coisa assim. O resultado primário, negativo de 8.840.000, quando a gente fala em resultado primário, ele é a receita, você tira os juros de aplicação financeira, a despesa também você retira a despesa de aplicação e a parte de investimento, a parte de serviço da dívida. Aí você chega a esse resultado. O resultado nominal aqui negativo de 7.389.000, na verdade, esse negativo aqui, ele é um resultado positivo. O que significa isso aqui? Quando você compara a sua dívida com a dívida de 31 de dezembro de 23 com a dívida de 31 de dezembro de 24, você tem aqui 7.389.000. Significa que o que eu tenho de dívida menos o que eu tenho de caixa formalizou essa diferença de 7.389. O montante da dívida, 7.763.000. O que é essa dívida? Essa dívida são parcelamentos, junto com a Light, Fundo de Previdência, que nós temos, e é o que é a nossa dívida do município. No outro quadro, quando a gente fala em receita corrente e despesa corrente, nesse caso aqui, a gente tira a parte de dívida, a gente desconsidera aqui, por exemplo, na receita corrente, as receitas de convênio. Por ser um ano eleitoral, é um ano que a gente recebeu pouco recurso de convênio. E aqui também a gente tirou a parte do fundo de previdência. Por que a gente tira a parte do fundo de previdência aqui nesse relatório da receita corrente e a despesa corrente? Que é para a gente mostrar realmente o que o município arrecadou e o que ele gastou de despesa corrente. O que são as despesas correntes? São as despesas do dia a dia. Pessoal, encargos sociais, água, luz, telefone, ou seja, a manutenção. Quando a gente considera, a gente arrecadou 157.746.000 e gastou 147.309, em torno de 10 milhões e pouco. Bom, e aqui a gente fez uma análise, essa análise aqui a gente considera as principais receitas do município, considerando aqui esse percentual com as receitas correntes, tá? Então, o Fundo de Participação dos Municípios, que é a receita que a gente recebe do governo federal, o que é o Fundo de Participação do Município? Ela é uma receita composta do Imposto de Renda e do IPI. Isso é dividido em um bolo para todos os municípios do Brasil, e o que faz que o município receba mais ou receba menos
é a população do município. Tá? Como o ano passado foi um ano, a gente teve um ano de crescimento da arrecadação, então a gente teve um FPM um pouco melhor. Esse FPM representou 18,79% da nossa receita corrente, aqueles 157 milhões que a gente viu ali. O ICMS, nós recebemos o equivalente a 20.890.000, representando 13,24%. Os royalties do petróleo, da parte federal, 33.342.000 reais. E foi a nossa maior receita, correspondendo aí a 21,14%. O ISS, 7.777.000, representando 4,93%. O ISS esse ano melhorou um pouco, até em razão da obra de construção do viaduto. Tá? E essa na verdade, uma receita sazonal. Então, a gente teve uma evolução, pode ser que esse ano a gente não chegue a um valor tão alto. O IPTU, 2.147.000, representando 1,36% da nossa receita. Quer dizer, aqui vocês demonstram que as nossas principais receitas próprias, o ISS e o IPTU, não representam assim tanto em todo o orçamento. Bom, das despesas correntes, foram 144.863.000, além de 2.446.000 relativo a pagamento de juros em cargo de dívida. Nós tivemos um total de 147 milhões. Desse total, 84.231.000. A despesa empenhada ali, até aqui demonstrando, a gente comparando a despesa corrente, foi inferior aí a 6,49%. Dos limites legais, o limite de pessoal, você pode gastar até 54% da tua receita corrente líquida, nós gastamos equivalente a 47%, quer dizer, bem inferior ao limite total. O gasto com educação, a meta prevista, que é o que está na Constituição, 25%, chegamos a 27,35%, com a saúde 15%, geralmente o gasto com saúde é bem superior mesmo, esse ano foi de 27,61%. Aqui da parte do resultado primário, onde a gente demonstraria até um resultado negativo de 8.840.000, aqui a gente demonstra, como eu tinha colocado, o que é o resultado primário? O resultado primário você retira valores de dívida, de juros, de aplicação, receitas de privatização, se a gente tivesse, receita de capital em si. E aqui também, vocês estão olhando ali, a gente mais o pagamento dos restos a pagar, restos pagos aí de anos anteriores. Aí nós chegamos em 8.840.000 de resultado primário, negativo. Isso é também muito sazonal, gente. Isso é coisa que realmente pode acontecer de um exercício para outro, tá? Bom, aqui das notas de avaliação é aquela parte que fala que as receitas correntes foram superiores em 4,16% ao previsto, as despesas correntes foram inferiores a 6,49%. E mais uma vez ali, registrando o déficit de 840. Vou pular aqui um pouquinho nessa parte das notas de avaliação, que aqui essa parte ela explica o que é um resultado nominal. O resultado nominal é apurado, ele é resultante do saldo da dívida fiscal líquida apurada em 31 de dezembro de 2023, deduzido da saldo da dívida de 2024, ou seja, você diminui uma da outra. O montante da dívida, a dívida fundada do exercício, ela está sendo amortizada de acordo com o previsto, ou seja, a gente paga todos os meses as parcelas, estão sendo pagas, estão em dia. É composta de parcelamento do INSS, FGTS, parcelamento com a Light, que inclusive a gente já terminou esse ano, parcelamento de fundo de previdência e financiamento junto ao Banco do Brasil, que é o financiamento que nós fizemos para a aquisição de equipamentos, dentre eles esse caminhão que a gente usa hoje, que é o caminhão-pipa, tem caminhão que a gente, alguns caminhões que a gente adquiriu, isso já ali na meados de 2021 a gente precisava de equipamentos, então nós fizemos um financiamento junto ao Banco do Brasil para adquirir esses equipamentos, sobretudo o caminhão-pipa, que eu acho que foi uma grande aquisição que a gente teve, principalmente aí nessa época de seca, aquele caminhão que tem um canhão d'água, ele foi até inclusive adquirido com esse financiamento. Bom, aqui uma pesquisa que fala, essa pesquisa aqui, eu vou só falar muito rápido,
do boletim da CNM, que ela diz o seguinte: o município arrecada os impostos, e aqui ele fala que e as leis são feitas por Brasília. Muitas vezes, o município ele arrecada os seus impostos, mas às vezes em determinadas situações, determinadas questões que são colocadas a nível federal, e o município às vezes tem que arcar. Ou seja, é determinado para o município muitas vezes não recebe todos os recursos que deveriam ser necessários para poder arcar, e isso tem que sair de algum lugar. Então, quando você às vezes tem uma reserva, você tem que tirar de alguma reserva para poder cumprir a lei. Assim como nós, cidadãos, temos que cumprir as leis, os municípios, os entes, os subentes, no caso, a gente também tem que obedecer às leis. Bom, aqui o resultado primário, eu estava falando, o que são receitas primárias? Corresponde ao total das receitas orçamentárias deduzidas das operações de crédito, que são empréstimos, o financiamento, as provenientes de rendimento de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito, o recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos e as receitas de privatizações, que a gente não tem aqui. Bom, despesas primárias corresponde ao total das despesas orçamentárias deduzidas de juros e amortização da dívida, com a aquisição de título de capital integralizado, que a gente não tem aqui, e as despesas de concessão de empréstimo por retorno garantido. E isso gera o resultado primário, que a gente viu ali, que é a diferença entre a receita primária e a despesa primária. A finalidade disso é indicar se os níveis de gasto orçamentário dos entes são compatíveis com sua arrecadação, ou se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Vamos aqui pular um pouquinho. Bom, aqui o quadro demonstrativo de comportamento orçamentário e financeiro. A gente falou em déficit, mas o que acontece? No resultado, a gente teve um superávit financeiro, apesar de ter tido um déficit orçamentário, a gente teve um superávit financeiro. Então, aqui a gente separou as unidades da prefeitura, porque quando a gente fala prefeitura, mas quando a gente traz para a contabilidade da prefeitura, a gente tem as unidades orçamentárias. A unidade orçamentária é prefeitura, educação, assistência, saúde e previdência social. Nesse caso aqui, a gente deduz a previdência para não dar um resultado acima do normal, porque a função da previdência é acumular recursos para pagar as aposentadorias depois. Então, nós tivemos aí, deduzindo o fundo de previdência, um ativo financeiro de R$ 26.454.000, considerando aqui os restos a pagar de R$ 9.974.000, menos serviço de dívida, R$ 45.000, menos as consignações, R$ 6.080.000, fechamos o exercício com superávit de R$ 10.354.000, tá? Como eu já falei, a gente teve superávit de exercícios anteriores, e isso ainda se refletindo no resultado positivo. Bom, gente, é o que nós tínhamos para apresentar, tá? Com relação ao terceiro quadrimestre. Alguém tem alguma dúvida? Sem maiores questionamentos, dou por encerrada esta audiência pública.